vamos para a nossa mensagem? Tema da manhã de hoje: a incrível capacidade de amar. A incrível capacidade de amar. Tem alguma coisa de incrível nisso? Você ama? Amém. Não parece ser tão incrível, né? Vamos terminar a frase. A incrível capacidade de amar a todos. Você ama todo mundo? Agora eu acho que ficou mais incrível. Agora eu acho que subiu um nívelzinho. Porque a capacidade de amar, nós todos temos. Mas a capacidade de amar a todos, isso é algo incrível. E vamos entrar de sola? Vamos lá em Jesus, em Mateus capítulo 22. O que Jesus diz com relação a isso? Mateus capítulo 22, a partir do verso 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele, Jesus, fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus lhe respondeu. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é, vamos ler junto? Amarás o teu próximo como a ti. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Destes dois mandamentos, amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo, dependem toda a lei e toda a lei e os profetas. Eu gosto dessa palavra depender do final do versículo, porque quer dizer que ela é a base, ela é a estrutura da lei. Se uma pessoa era incapaz de amar a Deus, ela era incapaz de obedecer à lei. Só que eu vou mais adiante, e eu acho que não só a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Toda a nossa vida espiritual e relacional com Deus dependem desses dois mandamentos. Não existe história com Deus, não existe vida espiritual com Deus, se você é incapaz de cumprir esses dois. Se você não é capaz de amar a Deus, não existe história com Deus, não existe relacionamento com Deus. E se você é incapaz de amar o próximo, também não existe relacionamento com Deus, não existe história com Deus. Toda a sua caminhada com Deus, ela só é uma caminhada se você consegue cumprir estes dois mandamentos, essas duas ordenanças. Sem eles, não há sequer relacionamento. É impossível construir uma história com Deus se você é incapaz de amar a Deus ou se você é incapaz de amar o seu próximo. Você quer uma história com Deus? Quem quer ter uma história com Deus? Eu quero, todo mundo quer. Você ama a Deus? Você ama o seu próximo? Se você é capaz de construir ou de atender esses dois, você tem a possibilidade de construir uma história com Deus. Sem eles, não há história. E tem muita confusão sobre amor. A gente romantiza demais o amor. O que é o amor? Amar a Deus e amar ao próximo. O que vem a ser esse amor? Ah, pastor, amor é um sentimento que nasce espontaneamente. Do tipo assim, eu olho para a Fernanda, o nosso... Cadê ela aqui? Que ela ia me inspirar. O nosso... Nasce um negócio entre nós e o amor espontaneamente brota.
Isso é amor? É química. Rolou uma química. Queridos, amor não é sentimento espontâneo. Amor é decisão. Porque se fosse sentimento espontâneo, a responsabilidade de amar não seria minha, seria da química. Se rolou química, rolou amor. Se não rolou, não tem amor. Não. Amor é decisão e não sentimento espontâneo. Você decide amar e não espera o amor brotar. Pastor, como é que o senhor me prova isso? Eu provo com esses 2 mandamentos. Porque antes de mais nada, eles são o quê? Mandamentos. Eles são ordenanças. Deus ia mandar você fazer uma coisa que não depende de você, é espontâneo? Se Deus mandou que você ame, é porque isso depende só de você, é decisão. Então, quando vem com a conversa assim, pastor, estou querendo separar do meu cônjuge porque o amor acabou. Você sabe o que acabou? A vergonha na cara. Não era isso que eu queria dizer, não. O que acabou foi a motivação, o desejo, a vontade. O amor em si não acaba se nós não quisermos que acabe. Se você decide amar uma pessoa, você vai amá-la todos os dias da sua vida, porque você quer. E da mesma forma, você vai deixar de amá-la, porque você quer. Esse negócio de, o amor morreu. O que morreu foi a vontade e a motivação. O amor morre se você deixar. Amor é decisão. Deus não mandaria algo que não dependesse de você. E eu penso, queridos, que nós estamos muito bem treinados sobre o primeiro e grande mandamento, que é amar a Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. A gente está bem. Vocês saíram de casa hoje, foi para me ver? Apesar de ser uma coisa boa me ver, um bonito desse. Mas vocês não saíram de casa por causa de mim. Vocês saíram de casa porque queriam adorar a Deus, porque vocês o amam. Quem concorda com isso, diga amém. Amém. Quem não veio hoje é porque não ama tanto. Ou porque está doente, ou porque não pode. Se você está aqui é porque você ama a Deus. A minha preocupação está com relação ao segundo mandamento. Porque o momento difícil de amar os outros está cada vez mais complicado. A gente vive um momento de polarização tão intenso. Antigamente, se você tinha uma opinião, você falava a sua opinião, a pessoa discordava de você, ia cada um para sua casa, às vezes via um adesivo no carro e tal. Hoje, a exposição é tão intensa, tão forte, que a pessoa ela coloca a opinião dela o tempo todo, para você ver a opinião dela o tempo todo. E às vezes você não concorda com aquela opinião, o que vai acontecendo com o seu coração? Ele vai fechando. A gente vive um momento de polarização. Antigamente as pessoas falavam opinião, você não discordava, você só virava as costas e ia embora. Hoje, se você não discorda de opinião de alguém, você sente o que por ela? Raiva. Quem aqui já excluiu gente de rede social porque não aguentava mais ouvir o que a pessoa fala? Vai alimentando uma raiva, a gente está tão polarizado, o mundo está tão polarizado, que hoje não só discorda, mas divide, deixa indignado, magoa e gera raiva. Tem gente que dá cada opinião na rede social que parece que você vai ter um treco. Você fica com raiva. E quando é flamenguista? Quem ama flamenguista? Eu.
Antes a gente discutia certas coisas e discordava, e cada um seguia a sua vida e não estava nem aí. Hoje, queridos, a gente está ficando com raiva das pessoas que não têm a mesma opinião que a nossa. O amor entre as pessoas, socialmente falando, ele está morrendo. Apesar desse ambiente de guerra que estamos vivendo, o mandamento continua com a mesma força, com a mesma intensidade e gerando em você a mesma responsabilidade. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Independente de quem seja o seu próximo ou qual linha de pensamento ele defenda, se você o conhece, se ele faz parte do seu oikos, ele é o teu próximo. Tem bolsonarista que quer matar petista. Tem flamenguista que quer matar fluminense. Tem gente que concorda com o aborto, tem feminista que quer matar machista. O que mais, gente? Tem de esquerda que quer matar de direita. Não se suportam, não se toleram. Não é só uma discordância, já passou para o nível sentimental. Eles ficam com raiva. O próximo que nós lemos no versículo 38 de Mateus, vem do grego plesion, que quer dizer vizinho, amigo, qualquer outra pessoa onde duas estão envolvidas. O outro, que é o teu companheiro, o teu vizinho, de acordo com os judeus, qualquer membro da nação e da comunidade hebraica. O próximo era quem era judeu, para os judeus. De acordo com Cristo, próximo é qualquer outra pessoa, não importa de que nação ou de que religião, com quem se vive ou com quem apenas se encontra. Então nós sabemos que a decisão de amar ao próximo, pode se tornar mais fácil ou mais difícil. Obrigado. Pode se tornar mais fácil ou mais difícil, dependendo da pessoa para quem é direcionado o amor. Para alguns, amar é fácil. A pessoa, o Sérgio tem uma expressão que diz assim, Mauro Sérgio tem uma expressão que diz, se não gosta de mim é porque não presta. Tem gente que amar é fácil. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quem que não ama o Geraldo e a Ângela? O Rodrigo levantou a mão lá atrás, Ângela. É. Porque é fácil. Entretanto, tem pessoas que é mais difícil amar. Deixa eu dar um exemplo aqui. Gente, esconde não, irmão Sebastião, estou te olhando aí atrás da Bíblia. Tem gente que é mais fácil você criar essa química, essa conexão. Tem gente que é mais difícil, mais complicado, porque a pessoa é complicada de lidar. Independente de como a pessoa seja, a Bíblia não manda, o mandamento não determina que a gente deve amar somente aqueles que são legais. Amarás o teu? Se é próximo seu, vai ser legal ou não? Você precisa direcionar amor. Já para outros, o nível de esforço se torna muito grande, já que a pessoa não colabora para que o meu amor possa fluir. Tem gente que a decisão de amar ela é mais custosa, mais dispendiosa, ela vai exigir mais de você. Mas não quer dizer que não seja impossível. Quer um exemplo? Cunhado. Quem ama cunhado? Gente, eu pesquisei a palavra profundamente no hebraico, até no intergaláctico eu estudei, próximo não engloba cunhado. Viu, Rodrigo? Tem gente que a química vai ser facilitada, se é que existe química. Tem gente que o processo de decisão vai ser mais fácil, porque a pessoa colabora para que você a ame. Mas tem gente que vai ser não tão fácil assim. Independente de quem seja a pessoa, quer seja boa, quer seja fácil de amar, quer seja difícil, a decisão pelo amor não pode jamais depender da performance da pessoa.
Não se trata de um sentimento que brota de fora para dentro, que brota de fora para dentro. Não é o que a pessoa faz que vai criar em você o desejo de amá-la. Esse sentimento precisa brotar de dentro para fora. Primeiro você decide, eu decido amar. Independente do que a pessoa faça, a sua decisão precisa já estar pronta, ela já tem que estar tomada. Independente de quem seja ou do que a pessoa faça, a sua decisão de amar, ela precisa vir de você. Não tem nada a ver com a performance da pessoa. Vamos da teoria à prática, para ficar mais fácil? Você acha que é incrível, gente, a capacidade de amar a todos? Você acha que é incrível? Porque eu acho que é incrível. Para a gente entender isso melhor, eu quero pegar um exemplo bíblico, onde uma pessoa conseguiu amar um inimigo, um desafeto, alguém que era difícil demais amar. E mesmo assim ele conseguiu. Então nós vamos utilizar um exemplo bastante conhecido na história bíblica, onde um homem conseguiu amar o seu inimigo. Falemos nós de Davi. Quem era ou quem foi o principal inimigo de Davi antes de ele se tornar rei? Saul. Gente, Davi amava muita gente. Davi amou Batseba, amou Salomão, amou os valentes, Davi amou Jonatas, mas Davi também amou Saul. E eu penso que para Davi não era fácil amar a Saul. Por quê? Porque Saul tinha o tempo todo o desejo de matá-lo. Vocês lembram bem da história, né? Eu já preguei por ela aqui umas 4 ou 5 vezes. Saul tinha ciúme, tinha inveja de Davi, e em determinado momento ele decidiu que Davi não podia mais viver e tentou matar Davi, encravá-lo com uma lança. Só que Davi se desviou nesse momento, a lança entrou na parede, Davi fugiu e foi viver em cavernas, para fugir da ira de Saul. Saul era um inimigo declarado de Davi. Saul reunia exércitos, milhares de pessoas, para ir no encalço de Davi, porque queria matar a todo custo Davi. E nós não vemos nenhum momento da história de Davi, ele tramando para se vingar de Saul, maldizendo Saul por aquilo que ele vinha sofrendo da parte dele, ou perseguindo a Saul para poder matá-lo. Saul era o inimigo declarado de Davi, e Davi, como homem de Deus, decidiu amá-lo. E este amor pode ser representado através de 3 movimentos básicos que Davi fez com relação a Saul, que eu quero usar para que a gente aprenda o que é o movimento, o que é a decisão de amar. A primeira delas, queridos, está abram para mim, em 2 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 3. O primeiro movimento para decidir amar é nutrir sentimento saudável. Pense se você tem um inimigo igual Saul. O cara está fazendo um inferno da sua vida. Sua vida acabou. Você era um general famoso, vivia num palácio, o cara azarou tanto a sua vida que você perdeu tudo e foi morar numa caverna e vive com medo de ser morto por ele a qualquer momento. Imagina se você sabe, chega até você, a notícia de que esse homem morreu. Qual que seria o sentimento no seu coração? Foguete, bem, 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 bem. Alegria, conforto. Vamos ver como é que Saul reagiu? 2 Samuel, capítulo 1, a partir do verso 3, diz assim: perguntou-lhe Davi, de onde vens? Perguntou para um homem, um forasteiro. Ele respondeu, fugi do arraial de Israel,
fugir do arraial de Israel. Disse-lhe Davi: como foi lá isso? Conta-me. E o homem respondeu a Davi: o povo fugiu da batalha, e muitos caíram e morreram, bem como Saul e Jonatas, seu filho. Aqui Davi está recebendo a notícia de que Saul morreu. No verso 11. Então apanhou Davi as suas próprias vestes e as rasgou. E assim fizeram todos os homens que estavam com ele. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde. Por quem? Por Saul e por Jonatas, seu filho. E pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Davi faz um lamento por Saul. A partir do verso 17, ele vai dizer assim: ao sentimento de Davi com relação a Saul. Pranteou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, determinando que fosse ensinado aos filhos de Judá o hino ao arco, o qual está escrito no livro dos justos. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valentes. Não noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, nem saltem de contentamento as filhas dos incircuncisos. Montes de Gilboa, não caia sobre vós nem orvalho nem chuva, nem haja aí campos que produzam ofertas, pois neles foi profanado o escudo dos valentes, o escudo de Saul, que jamais será ungido com óleo. Sem sangue dos feridos, sem gordura dos valentes, nunca se recolheu o arco de Jonatas, nem voltou vazia a espada de Saul. Saul e Jonatas, queridos e amáveis, tanto na vida como na morte, não se separaram. Eram mais ligeiros do que as águias, mais fortes do que os leões. Vós, filhas de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de rica escarlata, que vos punha sobre os vestidos adornos de ouro. E essa é a lamentação de Davi com relação a Jonatas e a Saul. Ele ficou alegre quando soube que Saul morreu. Você sabe qual que é o problema com relação aos nossos desafetos, ou com as inimigas, como dizem aí? É que a gente fica o tempo todo nutrindo o sentimento negativo com relação a quem a gente não gosta. Você sabe qual que é o problema com relação a desafetos nossos? É que o nosso sentimento para com as pessoas é de que elas não sejam bem-sucedidas, tomara que quebra a cara, tomara que não dê certo, tomara que lá na frente a vingança do nosso Deus seja posto sobre ela. A gente fica o tempo todo desejando ou nutrindo sentimento para que a pessoa não seja bem-sucedida. A gente precisa muito vigiar os sentimentos que nós temos com relação às pessoas, quando elas não correspondem àquilo que nós esperamos delas. Tem gente que morre de vontade de uma pessoa não ser bem-sucedida em determinada coisa, vontade. Quando na realidade deveria estar torcendo para a pessoa ser bem-sucedida. Querido, se você tem desafeto, inimigo, ou desacordo com alguém, nutra no seu coração o desejo para que a pessoa prospere. Cuidado com aquilo que você está sentindo com relação aos seus desafetos. A decisão precisa partir de nós, ela é de dentro para fora, e ela começa no nível sentimental. Nós fomos aqui no extremo, quando Davi sabe da morte, porque aqui ele tinha tudo para comemorar e celebrar, finalmente eu me livrei, mas o sentimento, o coração dele, estava sadio com relação a Saul. Se você tem alguém que você não goste, se você tem alguém que é um desafeto seu, se você tem alguém que você não concorde, cuidado com o sentimento que você está nutrindo no seu coração com relação a ela. Torça para essa pessoa. Mais ainda, ore por ela. Você tem desafetos? Você tem pessoas que você gosta menos do que as outras?
que é forte falar desafeto, né? Ore por elas. Cuidado com o sentimento. Tomara que morra. Tomara que se dê mal. Tomara que seja infeliz. Querido, em vez de ficar desejando isso para a pessoa, ore por ela. Ore por ela. Às vezes o crente gosta muito do Deus vingador, né? Você fez isso para mim, o Deus vingador, Ele vai me vingar e a espada do Todo-Poderoso vai descer sobre a sua cabeça. Cuidado com o sentimento. A justiça de Deus vai se fazer sobre a sua vida. Cuidado com o seu sentimento. Ore para que a pessoa prospere. Amém. Sadio intimamente no seu coração. Torça para que a pessoa seja bem-sucedida. O segundo movimento é que, além de torcer e orar, coopere para que os seus inimigos ou desafetos sejam bem-sucedidos. 2 Samuel capítulo 9, verso 3. Primeiro, nutrir bons sentimentos, e o segundo, a cooperação. Em 2 Samuel capítulo 9, verso 3, diz assim: disse Davi: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, que é neto de Saul, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. E Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. No verso 9, chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa eu dei ao filho do teu senhor, dei à geração de Saul. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão para que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Davi não era da linhagem de Saul. Davi herdou, por direção de Deus, o trono que era de Saul. Quem já assistiu o filme medieval sabe que quando alguém da linhagem do rei assume o trono e não é da linhagem, o que esse novo rei faz com a linhagem do rei antigo? Ele mata todo mundo. Por quê? Para que o trono jamais seja requerido por outra pessoa. Porque na linhagem, os filhos, a geração, tem direito ao trono. Quando Davi foi proclamado rei, a hora que ele estava caminhando em direção a Jerusalém, já proclamado rei, a serva que cuidava de Mefibosete, pequenininho, a hora que soube que Davi estava chegando, ela tinha certeza no coração que Davi ia matá-lo, porque ele era da linhagem de Saul. E na pressa de correr, a Bíblia fala que ela foi correndo para poder fugir, ela deixou Mefibosete cair no chão, pequenininho. Foi onde ele ficou aleijado das duas pernas, por causa do desespero, porque havia certeza de que Davi mataria a geração de Saul. Mas foi isso que Davi fez? Davi tinha alguma obrigação com a geração de Saul? Nenhuma. Ele podia pensar assim: já que esse filho do demônio atrapalhou minha vida, agora eu vou deixar que a geração dele pague o preço do que fizeram comigo. Você sabe que ele acorda um dia falando assim: gente, olha que negócio interessante. Ele acorda, ninguém fala para ele. Ele acorda um dia com a vontade, eu estou com a vontade de fazer bem à casa de Saul. Eu estou com vontade de cooperar com as coisas de Saul. Ele pergunta para Ziba: tem alguém que eu possa fazer alguma coisa? Um desejo de cooperação por alguém que era difícil de ser amado, que era Saul. E ele não tinha obrigação. Muitas vezes o nosso amor é limitado, aqui eu vou para o nível 1,
a torcida, porque se você não chegou nem na torcida, nem no sentimento, querido, você está muito longe daquilo que Deus espera de você. Então, às vezes, a gente está no nível 1 só, a gente torce, eu não quero contato nenhum com esse filho do capeta, eu torço para ele dar certo, mas eu não quero contato nenhum, e a gente fica só no nível da torcida. Querido, se você ama o teu próximo, coopere para que ele seja bem sucedido. Nível 2. Pastor, tem alguém no meu trabalho que está tentando tirar a minha vaga. Pessoa gananciosa. Quer me passar a perna. É meu inimigo. Segura aí. Ajuda ele a ser promovido. É o que ele quer? É o seu desafeto? Ajude-o. Promova-o. Faça o bem a ele. Pastor, eu tenho uma vizinha que saiu do cão. Como é que era a briga da senhora com a vizinha, sogra? Ela não gostava do lixo, né? Ou essa briga era eu, hein? Porque aí a vizinha varre o lixo, aí ela junta o lixo. Ela não quer que você varre os lixos e junta o lixo no... Quem? Não era a senhora não, só era outra pessoa que tinha essa briga. A briga era o seguinte, o vizinho juntava o lixo num canto e a vizinha implicava com ela, porque no canto que ela juntava, a hora que passava a enxurrada, e aí virou uma confusão, uma discussão, porque a vizinha não queria que ela juntasse o lixo no cantinho dela. Desafeto, inimigo. Varra o seu e varra o dela. Ajude, coopere. Tem gente que acorda, é o amigão de todo mundo. É só fazer uma viagem daqui para o plano piloto, uma viagem simples. No caminho, no trânsito, a pessoa consegue fazer uma legião de inimigo. E briga com um, e briga com o outro, e não deixa entrar, é uma legião. Você sai, você é amigo de todo mundo. A hora que você chega no plano, você tem 10 inimigos que você fez no caminho. No trânsito. Está vindo para a igreja. Querido, coopere, é seu próximo. Se ele está querendo tomar sua vaga, dá a vaga para ele. Mês passado, tem pouco tempo, eu estava descendo de casa para o trabalho, tinha sido um dia cheio, eu estava desatento de tudo. Aí eu cheguei no semáforo da Sandu, tinha 2 ou 3 carros na minha frente, e aí eu parei atrás de um carro numa distância normal, que você para em semáforo. E tinha na lateral, tinha uma caminhonete. E eu não percebi que a caminhonete queria sair do estacionamento. E quando eu parei atrás dela, numa distância assim, eu não percebi que estava bloqueando. Eu estava muito desatento, eu não sei se ele buzinou, aí eu não percebi e tal. Eu sei que teve um momento que ele deu um buzinaço bem alto, mas sabe daquelas buzinas gritantes mesmo? Que eu até dei um tremelique dentro do carro assim, e ele abriu o vidro e falou assim, chega um pouquinho para frente, seu querido, mas... Sabe o que é palavrão? Quando o diabo fala mesmo? Tá. Eu até assustei na hora. Eu falei, vou apanhar. Aí eu fiquei tão assustado que eu falei assim, e agora? Desceu do carro. Vou dar uma rezinha para trás para bloquear ele mais ainda. Sabe o que eu fiz? Eu cheguei para frente o máximo que eu podia chegar para que o rapaz pudesse sair. E na hora que ele foi sair, do lado do motorista, com a janela aberta, ele foi dando ré e me xingando, gente, mas me xingou, enquanto ele foi saindo dando ré, e me xingando, e eu só dentro do carro parado, escutando. A hora que o semáforo abriu, parece que me deu até palpitação na hora, que o semáforo abriu, que a hora que o meu nervo foi acalmando, aí eu fui descendo a rua, dirigindo, e orando por ele. Porque devia estar passando por muita dificuldade.
devia estar passando por muito problema. E é o meu próximo. Querido, nós não precisamos construir inimigos rápidos no trânsito. Nós não precisamos. Dê a vaga, coopere, ajude. Tem gente que já viu casal que é inimigo um do outro? Tem casal que é inimigo um do outro. É uma guerra eterna dentro de casa. Querido, coopere. Faça o que é bem para o próximo. Na faculdade, na escola, não tem uns que parece que está o tempo inteiro ali para poder tirar você do sério? Inventa apelido. Eu tinha uns amigos que eu vou te falar, inventava cada apelido. Vou falar qual que é o meu. Sabe qual que era o meu apelido na escola? Que inventava. Baby da família dinossauro. Que diz que eu tinha cabeça grande. Aí a hora que eu entrava na sala, aparecia na porta e gritava, não é a mamãe. Tem uns que parece que é enviado do inferno. Coopere. Seja paciente. Ajude. Cuidado com as disputas com o vizinho. Veja qual que é o motivo da disputa e ajude a pessoa naquilo que ela quer. Tem gente que passa anos sem conversar com um familiar porque o familiar disse uma fofoca, uma outra qualquer. Coopere, perdoe, promova. Comece a falar publicamente daquela pessoa, o quanto ela é boa, o quanto ela é agradável, o quanto você quer ficar com ela. Promova, não se separe. Não aumente a distância com relação a essa pessoa. Tem gente que empresta um valor para uma pessoa, o irmão não paga, e a pessoa fica anos sem conversar com a pessoa porque o irmão não pagou a dívida que tinha. Querido, perdoe a dívida. Perdoe a dívida. Coopere. Isso é amor. Você não tem obrigação nenhuma de fazer, mas você faz porque você decidiu amar. Nutrir sentimento, cooperar, e agora vamos para o terceiro, e eu acho que é o mais difícil. Vamos em 2 Samuel. Aliás, esse aí você pode ver só na tela. Rodrigo, 1 Samuel 24, 10, 1 Samuel 26, 9, 2 Samuel 1, 14. O terceiro movimento, para a gente aprender a amar as pessoas, é aprenda a separar quem a pessoa é daquilo que a pessoa faz. Davi, 1 Samuel capítulo 24, verso 10, diz assim: os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor, Davi dizendo para Saul, que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse, não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque Saul é o quê? O ungido de Deus. 1 Samuel capítulo 26, verso 9. Em outro momento, Davi, porém, respondeu a Abissai, não mates, que Abissai queria matar Saul, não mate Saul, pois quem haverá que estenda a mão contra quem? O ungido do Senhor e fique inocente. 2 Samuel, capítulo 1, verso 14, diz assim, Davi disse ao homem que falou que matou Saul, Davi lhe disse, como não temeste estender a mão para matares o ungido do Senhor? Quem era Saul para Davi? Quem era Saul para Davi? Quem não responder essa agora não vai entrar no céu, é vestibular para entrar no céu. Para Davi, Saul era o quê? Podia tentar matar Davi, podia tramar contra ele, podia tentar cravar a lança com ele na parede, podia ter ciúme, podia ter inveja, podia falar mal, mas para Davi não importava o que Saul fizesse. Para Davi o que importava era quem Saul era. E para Davi, Saul era o ungido do Senhor. Identidade, performance. Você sabe qual que é o nosso problema? É que hoje a gente está desconsiderando quem as pessoas são para nós e supervalorizando o que as pessoas fazem para nós.
Se ela age com algo que eu não gosto, que é contra mim, então a pessoa se torna minha inimiga, porque não importa quem ela é, o que importa é o que ela faz contra mim. Davi pensou assim? Para Davi, Saul podia fazer o que ele quisesse contra ele. Faz o que você quiser contra mim. Para mim, você não vai deixar de ser quem você é. E para Davi, Saul era o ungido do Senhor. Fizesse o que fizesse, Saul era o ungido do Senhor. Um dos grandes problemas com os nossos desafetos hoje é que nosso foco está exclusivamente naquilo que a pessoa faz e pouco naquilo que a pessoa é. Supervalorizamos as ações prejudiciais e menosprezamos o verdadeiro significado da pessoa para Deus e da pessoa para nós. As ações podem indicar uma pessoa muito ruim, mas precisamos lembrar que nosso senso de julgamento é como trapo de imundícia. Deus conhece os seus adversários muito melhor do que você, e só Ele é capaz de determinar quem eles verdadeiramente são. Precisamos aprender a olhar os nossos adversários, desafetos, ou nosso próximo, com um olhar mais espiritual do que humano. Buscar identificar como Deus vê aquela pessoa, e não basear o nosso relacionamento naquilo que a pessoa está promovendo naquele momento contra nós. Lembre-se, antes de fazer algo contra você, a pessoa é. Antes de fazer, ela é. Ao invés de se lembrar do que ele ou ela fez, lembre-se de quem é, de quem ele é, ele ou ela é, para Deus. Diminua o peso da ação e aumente o peso da identidade. Peça para o Senhor te mostrar como Ele vê a pessoa. Quem já trabalhou em veredas antigas está cansado de ver isso. Eu já vi milagres grandiosos acontecerem na sala de veredas antigas, quando uma pessoa é maltratada por outra por anos, e você pede no momento de oração para que Deus mostre, revele para aquela pessoa como Ele vê o seu agressor. Eu já vi muitos milagres acontecerem nesse momento, de Deus revelar como é que Ele via o agressor, e o coração da pessoa agredida se encher de misericórdia, de amor, de compreensão. Antes de ser uma pessoa dissimulada, antes de ser uma esposa dissimulada, ou um marido ciumento, ou um marido bruto, é a sua esposa e é o seu marido. Antes de ser um filho rebelde, ele é o seu filho. Antes de ser uma tia fofoqueira, quem tem tia fofoqueira na família aí? Ela é a sua tia. Antes de ser um irmão viciado, ele é o seu irmão. Antes de ser um vizinho irritante, um colega de trabalho ganancioso ou um endemoniado no trânsito, é alguém que Deus colocou no seu caminho para ser abençoado e instruído através do exemplo. Pergunte para Deus como é que Ele vê aquela pessoa. Peça para Deus te mostrar. Às vezes você está tão tomado de raiva, de ira, de desejo de vingança, que você não consegue enxergar. Tem alguém que está te promovendo algum mal? Só fecha seus olhos, fala: Senhor, transfira para mim a forma como o Senhor a vê. Senhor, eu quero ver essa pessoa da mesma forma como o Senhor a vê. Sabemos que nenhum de nós jamais quis ter nenhum desafeto. Mas não podemos ignorar que Jesus mandou que os amássemos e cuidássemos dele, mesmo quando não são aquilo que nós esperávamos que fossem. Ore, nutra sentimentos bons, trabalhe pelo sucesso, coopere e considere sempre a identidade em detrimento da ação. Deus irá te honrar pela sua atitude. Considere o que Jesus te ordenou. Ame. Cuidado com o seu sentimento. Coopere.
e considere quem a pessoa é para você. Identidade mais importante do que a ação. Mas às vezes Davi era um exemplo complicado de ser seguido, né? Vamos piorar a situação, vamos ver o que Jesus disse com relação a isso? Ele não é o nosso exemplo de varão perfeito? Olha o que Jesus diz em Lucas capítulo 6, verso 27. Abram para mim. Lucas capítulo 6, verso 27. A partir do verso 27 diz assim, Jesus dizendo: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Ao que bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a tua túnica. Dá todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Querido, eu fico pensando se a balança de Deus para nos escolher fosse a nossa ação, a nossa performance. Porque eu me considerava um inimigo de Deus. Eu me considerava alguém que não era passível de ser escolhido por Deus. E ainda assim, Ele ignorou aquilo que eu fazia e me escolheu por ser quem eu era. Eu não me considero digno de ter sido escolhido por Jesus, de estar aqui hoje. Mas Ele jamais me escolheu pelas minhas ações. Antes da fundação do mundo, Ele já havia te escolhido. E nada tem a ver com o que você faz ou deixa de fazer. E dessa mesma forma, como Deus ignorou completamente as nossas ações e nos escolheu por sermos quem nós éramos, Ele tem um chamado para você hoje. Para que você ignore ou dê pouca importância àquilo que a pessoa tem feito contra você. Se as pessoas têm te magoado, se as pessoas têm te ferido, se as pessoas têm te abandonado, se elas têm feito algo com você que você considera desprezível, o chamado do Senhor para você hoje é: ame essa pessoa. Ame essa pessoa. Ame-a. Se você sente muita dificuldade em fazer isso, em cumprir esse mandamento, clame ao Senhor hoje, fala: Senhor, eu não consigo com a minha visão. Coloca sobre mim a tua. Senhor, do jeito que eu vejo essa pessoa, eu não consigo amá-la. Mas eu quero vê-la como o Senhor a vê. Deixa o Senhor te mostrar como Ele vê os seus adversários hoje.